sobre seu impacto e suas estratégias em inovação. Na sequência, às 16 horas, vamos ter mais uma mesa para tratar do painel das startups, do papel das startups na inovação, que a gente vai ter a participação do professor Newton Frateschi, da Prefeitura de Campinas, do doutor Marcelo da Village e da Silvia, que é gestora na Embrapa Informática Digital. Bem, para iniciar agora, eu gostaria de informar a todos, esse evento é uma organização da Fundação Fórum Campinas Inovadora. Este ano nós temos o patrocínio do Instituto Eldorado, do Tecnoparque, da Village e da Prefeitura de Campinas e o apoio da Conexão F, da Fitec e da Agência de Inovação Inova Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, jornalista convidada para a curadoria dos painéis este ano. Para começar, vamos conversar um pouquinho a respeito de liderança de inovação. Eu gostaria de convidar para falar com a gente, contar um pouquinho da sua história, o João Biarari, que é CEO da empresa Meu Chapa. João, você está com a gente? Eu estou sim, boa tarde a todos. Boa tarde, João. Eu gostaria de ver se a gente já está com a apresentação do João. João, agora te vejo, ótimo. É um prazer, muito obrigada por aceitar esse convite e dividir a história de vocês aqui com a gente. Vai ser um super prazer. Você quer colocar os seus slides? Vocês já enxergam? Enxergo. Muito obrigada. A bola está contigo, João. Tá bom, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite em estar participando desse evento. E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a Meu Chapa, não é? A Meu Chapa, que é uma empresa que nasceu de uma ideia que foi curada e maturada em Campinas. Então, nós, na verdade, somos uma logtech, não é? Nós somos uma startup que tem foco no tema de logística, e o que nós fazemos é a alocação de forma inteligente de recursos de mão de obra. Né? E eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a nossa trajetória. Então, nós, em Campinas, encontramos um ecossistema que nós consideramos ideal para transformar a nossa ideia numa empresa, e nós fizemos isso junto com a Venture Hub e com o Founder Institute. Nós efetivamente entramos em operação em maio de 2020, com um grande primeiro cliente, que é a Café Três Corações. Durante o ano de 2020, dentro da estratégia de uma startup, a gente teve um primeiro aporte, aquele aporte que vem de Family and Friends, o que nos possibilitou tracionar a empresa e chegar no final de 2020 num patamar de receita mensal recorrente significativo. Em 2021, esse ano, nós tivemos dois aportes muito importantes, em maio de um Venture Capitalist, e um que a gente considera muito importante, que aconteceu em abril, que é do fundo de investimento Yunus, é um fundo indiano do professor Muhammad Yunus, que investe em startups que tenham um impacto social positivo. E, na verdade, agora nós ganhamos musculatura para renovar todo o nosso parque tecnológico, mudar de patamar em termos de tecnologia e trazer cada vez mais uma experiência que seja de um outro nível para os nossos clientes e usuários. E tudo isso a gente faz trazendo organização e trazendo as melhores ideias e as melhores práticas de governança para dentro da empresa. Nós juntamos duas pontas, não é? E de um lado nós temos a figura do chapa, não é? Que é aquele profissional que é responsável pela atividade de carregar e descarregar caminhões e containers por todo o Brasil. E do outro lado, nós temos a figura do motorista, que está representando uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, e que no final do dia contrata, não é? Os chapas para carregarem ou descarregarem o seu caminhão naquilo que a gente chama de uma tarefa. O que nós pudemos perceber lá atrás foi uma grande falta de conexão, formalização e padronização nessa relação, e como consequência a gente pôde perceber
que aqueles que contratavam chapas tinham a convicção de que os custos eram altos, e os próprios chapas achavam, né, que o seu nível de receita era bastante baixo, e também tendo aí uma percepção de uma discriminação muito grande. Nós conversamos com cerca de 1.500 chapas e a gente pôde perceber uma dificuldade muito grande para encontrar trabalho, um custo bastante grande sem receita para ir atrás do trabalho, ficando aí exposto em acostamentos de rodovia, em portas de estabelecimentos como supermercado, como centro de distribuição, uma remuneração baixa e incerta, e a gente está falando aqui de um profissional que a gente vê, mas a gente não enxerga, é um invisível social. Do outro lado, na outra ponta, aqueles que contratam os chapas, não é? Tem a percepção de que esse custo ele é significativo e crescente, existe uma ausência muito grande de governança, processo e de formalização de uma forma geral, uma falta de controle operacional e financeiro e o uso do dinheiro em espécie como uma prática corrente e dada a falta de formalização, a não possibilidade de qualquer tipo de dedução em imposto de renda. A nossa solução ela é uma plataforma digital, a Meu Chapa, nós somos uma plataforma que conecta as duas pontas, agora com uma base de chapas que ela é totalmente verificada, e a gente costuma dizer que a carga, o motorista e o chapa se encontram no local certo, na hora certa, e a tarefa é executada, não é, de maneira eficiente. Tudo isso a gente faz com tracking, com gamificação, e todos se avaliam e a gente tem uma retroalimentação em tempo real. O que isso vem trazendo para os chapas, né? Para os nossos parceiros chapas, uma recorrência muito maior de tarefas, uma facilidade de uso muito grande, não é necessário ir mais a lugar nenhum, a tarefa vem na palma da sua mão. A gente sim tem levado o score do chapa para alguns parceiros que, em considerando o perfil desse público de uma forma natural, não estariam oferecendo crédito, mas desde que o chapa tenha um score que seja condizente, ele passa a ser candidato, sim, a serviços financeiros e a microcrédito. A gente faz uma conexão com a tarefa direta, deixam de existir qualquer tipo de intermediários, e a gente tem parceiros através dos quais a gente oferece capacitação, treinamento e traz uma visão para esse profissional de empreendedorismo e de gestão autônoma. Para aqueles que contratam, a gente trouxe visibilidade e redução de custos, transparência, todos os preços são pré-definidos, tracking, a gente efetivamente eliminou o dinheiro em espécie, a gente garante a destinação para o chapa, algo fundamental numa economia de baixo contato, e com tudo isso veio a possibilidade de deduzir despesas, não é? Em imposto de renda. Nós temos parceiros que fazem todo um processo de verificação de background do chapa e garantem para o motorista que ele tem um parceiro verificado trabalhando junto com ele. Nós nos consideramos ESG por design, a gente acredita em crescimento sustentável, a gente acredita em inclusão e a plataforma ela é inclusiva, não existe qualquer tipo de restrição. A gente vem trazendo, sim, um novo patamar de governança e controle, e à medida que a gente oferece as tarefas para aqueles chapas que estão mais próximos dela, a gente também traz um novo patamar de mobilidade, daí, portanto, o uso responsável de recursos naturais. Como eu comentei, a gente tem, e como funciona, de um lado, a tarefa, do outro lado, o profissional cadastrado, o match aconteceu, todos se encontram para executar a tarefa da forma mais eficiente dentro daquilo que são os parâmetros de execução. Por trás daquilo que a gente enxerga, existe uma plataforma e um motor de inteligência artificial, então as tarefas elas ingressam de um lado, por trás nós temos uma série de algoritmos proprietários que determinam a quantidade ideal de chapas para uma tarefa, a gente a partir daí precifica a tarefa e oferece no ambiente digital um bidding para chapas, não é? A gente faz tudo isso
operando muito forte com IoT e geoposicionamento, então nós conhecemos o posicionamento geográfico do chapa, e ele traz essa informação para a gente quando ele se cadastra na plataforma. Nós conhecemos o geoposicionamento do local onde a tarefa vai ser executada, e a partir daí, nesse bidding virtual, a gente vai sempre oferecendo as tarefas para aqueles chapas que estão mais próximos, não é? Trazendo uma experiência de mobilidade muito positiva. Aqui, na verdade, é uma pequena visão do nosso aplicativo. Ele está desenvolvido em PWA, então ele é responsivo em qualquer tipo de device em que ele esteja sendo utilizado, não é? Não é só isso. Para os nossos clientes corporativos, a gente também traz todo um modelo de gestão. Então, a gente tem um recibo diferenciado da tarefa, a gente tem um painel de controle para acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo, a gente tem um demonstrativo online que mostra a vida financeira das tarefas que estão sendo executadas. A gente, sim, muda de patamar em termos de formalização e traz uma emissão de uma nota fiscal, e a gente oferece para os nossos clientes um Power BI, onde todas as tarefas podem ser acompanhadas. É uma mudança de patamar, como eu falei, do ponto de vista de formalização, onde a gente sai daquele modelo que a gente vê acontecendo ainda bastante no Brasil, que é o modelo informal, em que a prestação de contas de uma atividade de cargo, descarga de um caminhão, ela acontece num recibo simples, como se fosse um papel de pão, e a gente vai para um modelo que é um modelo que tem toda uma traçabilidade da tarefa executada, o que nos traz a possibilidade de gerar uma nota, e para aqueles que são optantes pelo regime de apuração de lucro real, uma efetiva dedução na sua base de imposto de renda. O nosso momento, ele é um momento em que a gente vem crescendo gradativamente. Nós, nesse ano e meio de operações, já conectamos mais de 100 mil tarefas. Nós temos cerca de 67 clientes ativos e já conectamos tarefas em 19 estados, em aproximadamente 10% das cidades brasileiras. Nós contamos hoje com mais de 14 mil chapas cadastrados na nossa base. Esse é o nosso público, esse é o chapa, esse é aquele profissional que, num determinado momento, está pegando uma caixa de uma marca renomada e está fazendo a passagem de propriedade dela da indústria para o comércio, e que, como eu disse, é um invisível social. Então, o que nós estamos promovendo, se a gente imaginar uma linha de dignidade, é um movimento desse profissional de uma condição de invisível social sem renda, não é? Para um empreendedor que faz a sua gestão autônoma na execução da tarefa e que passa a perceber receita. No nosso período de operação até agora, nós já trouxemos remuneração para mais de 2.500 chapas, e considerando a sua composição familiar, a gente já impactou mais de 10 mil pessoas, e o rendimento mensal ele tem aumentado, a receita percebida, à medida que novos clientes vão entrando, à medida que novas tarefas vão chegando. Esse é um mercado que tem uma relevância muito grande. Então, o Brasil, em 2016, dados do IBGE e da Fundação Dom Cabral, teve um custo logístico de 800 bilhões de reais, dos quais 290 foram devotados a fretes, dos quais 15,1 bilhões de reais a descargas de uma forma geral. Quando a gente vem para as descargas específicas de caminhões, nós estamos falando de 9,2 bilhões, e aquelas que requereram o uso de um parceiro chapa trazem para a gente uma relevância de mercado total de 5,4 bilhões. Nós estimamos que em um ano são realizadas cerca de 100 milhões de tarefas de descarga no Brasil. Então, nós já realizamos 100 mil, tem um caminho, é uma oportunidade bastante grande aí, e que o mercado total de chapas informais ele seja da ordem de 400 mil brasileiros. Não é? Então, aqui é para mostrar um pouco para vocês a relevância e a importância desse mercado. O nosso modelo de negócios ele é bastante simples, então, para o Chapas, a plataforma é absolutamente gratuita,
e para o motorista, ou para aquela empresa que através do seu motorista está contratando a Meu Chapa, sobre o valor que a gente repassa para o Chapa, a gente tem uma taxa de gestão. E a gente consegue encaixar todo esse modelo porque a gente especifica muito bem uma tarefa, porque a gente antecipa a contratação do Chapa e deixa de existir aquele monopólio, aquela negociação no acostamento entre o motorista e o Chapa, a gente desintermediou e a gente promove a livre concorrência. Como eu falei, hoje nós temos cerca de 67 clientes no nosso portfólio, operando em diferentes estados do Brasil, não é? E a gente vem trazendo cada vez mais empresas e clientes relevantes, que vão trazendo para a gente a possibilidade de criar aquele efeito rede, onde múltiplos clientes e múltiplos chapas, não é, conseguem se beneficiar, o cliente com uma redução de custos e o chapa com a possibilidade de realizar múltiplas tarefas num dia para diferentes empresas. Então, aqui eu trago um pouco do que é Meu Chapa. A gente sim está fazendo a diferença, a gente está fazendo a logística do bem, a logística digital com inteligência, e muito importante, num comentário final, trazer para vocês a perspectiva do quão importante foi acelerar essa ideia e transformá-la numa empresa, num polo de inovação que nos trouxe tantas possibilidades como é Campinas. Muito obrigado. Obrigada, João, por compartilhar essa história linda da empresa de vocês. Assim, já tenho várias perguntas. Se você que está assistindo quiser deixar uma pergunta para o João, não deixe de colocar essa pergunta ali no Questions and Answers. A gente vai endereçar essas perguntas na hora do debate, depois das próximas 2 apresentações. Vocês podem colocar o oi de vocês ali no chat, mas não deixem de colocar a pergunta no Questions and Answers para a gente não perder essa pergunta, tá certo? Eu gostaria de convidar agora o Marcos Gurgel, Marcos, que é diretor do iFood Labs. Marcos, você está com a gente? Olá, boa tarde. Estou sim. Legal. Não sei se vocês me ouvem. Ah, que bom. Sim, a gente está te ouvindo bem. Você está com a apresentação? Ou a gente vai sim. passar lá daqui? Está aqui? Ok. Vamos Tá contar aí? para o Então, Marcos, então? Marcos, muito obrigada por aceitar esse convite de estar com a gente aqui. A iFood, né, faz parte do Grupo Móvel, que é uma empresa filha da Unicamp, que nasceu aqui na região de Campinas, né, o Grupo Móvel. Então, a gente sempre tem um carinho e sabe que é uma empresa que está o tempo inteiro mudando e sempre ouvir as diferentes áreas de vocês é um grande prazer. Então, é ótimo que que a gente tenha essa oportunidade de estar com você hoje. Maravilha, eu que agradeço. Deixa eu tirar 2 dúvidas rápidas. A primeira, quanto tempo eu tenho? Perdão. Você tem até 20 minutos. Tá, garanto que você é mais objetivo do que isso. Antes de mais nada, queria depois falar com o João. Porra, maravilhoso, cara. Achei sensacional a apresentação. Não conhecia a empresa. E tenho muito interesse depois de a gente conversar no paralelo, tá? Porque legal, Marcos. Prazer em conhecê-lo. O tópico da minha apresentação vai ser sobre parceria. Eu acho que assim, já estou começando a imaginar um monte de coisa que dá para fazer em parceria, Meu Chapa com o iFood. Tá bom? Muito bom. Maravilha. Turma, vamos lá. Eu faço share por aqui ou vocês têm a apresentação aí? Pode fazer por aí. Tá bom. Só me avisa, por favor, quando estiver aparecendo. Vamos lá. Tá aparecendo, legal. Maravilha. E eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu estava conversando mais cedo com a Estela. Eu estou num momento meio atípico. Eu sofri um acidente nesse final de semana, acidente meio grave. Estou no Rio de Janeiro, por isso que eu não estou em Campinas. Acabei de sair do consultório do médico, vendo operação e cirurgia e tudo que vai ter aí pela frente. E eu não sei se em função disso você começa a pensar muito em você, né? Caraca, o que vai acontecer? O que vão ser os próximos meses aí pela frente, com um monte de cirurgia pela frente. E apesar do tópico da apresentação continuar sendo inovação em parceria, eu queria fazer um rápido introdução, né? Legal, diretor aqui do iFoods,
responsável pela área de Corporate Venture, de Open Innovation, inovação aberta, e pelo Jet Skis, que acho que a gente vai tocar um pouco mais na frente. Cara, economista formado no Rio, fiz um mestrado na área de engenharia de produção com foco em inovação tecnológica, depois fui fazer MBA fora, mas acho que assim, o importante desse slide é, eu comecei minha carreira na Vale dentro da área de Business Development, mas muito voltado para operação. Depois eu fui para o Pacto Alto, no mercado financeiro, trabalhar com operações. Mudei para o 3G Capital e fui entrar na Kraft Heinz, dentro da área de operações. Migrei depois para Venture Capital e fui trabalhar na Red Ventures, dentro da área de operações. E aí, eu mesmo me pergunto, cara, que diabo esse cara está fazendo na área de inovação agora no iFood, né? Porra, o cara é um cara de operações e agora está tocando uma área de inovação. De onde que isso faz sentido? Como é que essa história chegou até aí? E só para dar um background em termos de família, acho que tem uma figura famosa na família aí, o João Gurgel, é meu tio-avô, e ele puxa um lado da família, cara, que é forte, tá? Meu tio a gente considerava bem um professor pardal, não o João, um outro sobrinho dele, também era tudo inventor, fã da criatividade, fã da inovação e tudo mais. E é gozado como o outro lado da família é todo mundo do exército, todo mundo da aeronáutica, pessoal super disciplinado, orientado para execução, para operação. Então é gozado como a família como todo se divide num lado super lúdico e num lado super prático. E eu, obviamente, fiquei ali surfando um pouco dessas duas ondas. Contando essa história para falar o seguinte, né? A minha vida dentro de inovação começou uns 20 anos atrás. Eu super apaixonado por criatividade, eu hiper interessado em temas de Domênico De Masi e tentando entender o que fomentava a parte criativa em si dentro das empresas. Comecei a ver ali nos anos 2000 uma supervalorização que achava super interessante quase que do termo inovação tecnológica. Bacana. O que estava por trás do que acontecia ali nos primórdios de 2000 no Brasil em relação à inovação tecnológica? Eu vou tomar aspas aqui na hora de falar, uma hipervalorização do P&D, né? Basicamente, você tinha, assim, muito discurso, muita mídia, uma supervalorização de que, cara, quem faz P&D inova. E eu, como rebelde sem causa ali na época, falava, cara, e quem não faz P&D? E quem eventualmente não tem dinheiro para fazer P&D? Né? Pô, e se eu for uma pequena empresa e não tiver um laboratório de 5 milhões de dólares, eu não posso inovar? E ali começou um quê de uma ode minha em relação a, porra, não, eu tô mais do lado do tio lá, inventor do carro, de, cara, não, a criatividade é mais importante do que dinheiro. E aí eu resolvi fazer um mestrado na área de engenharia para provar, e eu tinha aquela gana de, porra, não, vou mostrar que eles estão errados, e fiz um mestrado inteiro durante 4 anos para comprovar, ou meio que assim, para gritar com eles, falando, cara, criatividade é mais importante do que recurso. Você ter boas ideias é muito mais importante do que você ter dinheiro. E fiquei durante um bom tempo, tá? Ao longo da minha carreira, levantando essa bandeira de que, cara, ser criativo é muito bom, ser criativo é importante, as empresas precisam ser criativas, as empresas têm que ser criativas, os processos dentro das empresas precisam valorizar o profissional criativo. Bacana. Fecha esse capítulo, vamos para a fase 2, uns 10 anos depois. 3 coisas acontecem na minha carreira. A primeira, um chefe vira para mim um dia e me deu um feedback, isso tem mais ou menos, talvez aí uns 10 anos atrás. Ele vira para mim e fala o seguinte, cara, Gurgel, eu acho sensacional, cara, você realmente é um cara super criativo e tal, mas eu vou te falar uma coisa, você tem muita iniciativa e pouquíssima acabativa. Cara, isso veio como um soco no estômago, porque para mim era, pô, não, mas me valoriza, né? Eu tô tendo um monte de ideia, essa é a parte interessante. Cara, isso não é nada. E tirar as ideias do papel. E fazer efetivamente as coisas acontecerem. E aquilo me deu uma sacudida um pouco na cabeça. Somado a isso, eu pego, vou para a Europa, vou fazer MBA na Espanha, e uma coisa fica muito clara, né, ao longo do MBA. Os best in class, os melhores alunos do MBA, as pessoas que estavam ali efetivamente com os melhores empregos, com as melhores propostas, as pessoas que estavam indo melhor em praticamente em todos os aspectos, cada vez ficava mais claro para mim que não eram as pessoas, elas eram brilhantes, mas elas não eram só brilhantes em termos talvez técnicos ou intelectuais ou com as grandes ideias. Eram pessoas estupidamente bem organizadas, disciplinadas e super bem planejadas.
Eram pessoas que, assim, me davam um banho em termos de planejamento e organização. Somado a isso, eu saio do MBA e me junto ao 3G, vou trabalhar na Kraft Heinz exatamente dentro da área de execução e de operações. Ali tem um sacode de um Gurgel que era só ideia, para um Gurgel que vai para o outro extremo e começa a falar o seguinte: cara, ideia não é nada. Ideia não é nada. O importante é tirar a ideia do papel. E aí eu entro numa fase, durante quase mais uns 5 anos, de eu tô me lixando para a sua ideia, no bom sentido da palavra. O importante é a gente tirar ela do papel. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E na minha cabeça não tinha outra coisa senão a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Fecha mais um capítulo, saímos da fase da ideia, vamos para a área de execução. Eu tenho que fazer. Cara, e a gente chega na terceira fase, quando eu conheci uma figura chamada Rick Elias, meu ex-chefe, enfim, um alumni de Harvard, montou uma empresa chamada Red Ventures. Só fazer um detalhe, eu sempre faço essa propaganda, vale a pena assistir o TED Talk do Rick no TED, tá? É um dos melhores TED Talks que eu já vi na vida. E o Rick me vem com talvez a terceira grande lição de vida, que é o Connecting Dots, tá? O que está por trás do Connecting Dots, ou da mentalidade do Rick de Connecting Dots? Acho que eu posso resumir isso em: Gurgel, legal você querer executar, mas a gente tem que ser humble aqui, no bom sentido da palavra, de a gente não vai ter as melhores ideias o tempo todo. Principalmente se a gente for uma grande empresa, a probabilidade da gente ser drenado pelos nossos processos, pela nossa burocracia, pelo nosso peso como todo, vai deixar a gente distante das melhores ideias. Esse é o item número 1. O item número 2 cara, a gente pode ser muito bom em muita coisa, mas a gente não vai ser bom em tudo. Então a gente tem que ser, mais uma vez, humilde o suficiente para reconhecer que se alguém faz alguma coisa melhor do que a gente, vamos fazer junto deles. A gente não precisa fazer tudo sozinho. E ali começou uma fase, que eu posso chamar assim na minha vida, muito forte de, cara, eu tenho que o tempo todo identificar quem está tendo as melhores ideias e quem está executando melhor do que eu. Eu diria que é quase que um somatório de todas aquelas outras fases que tinham acontecido. Como é que a gente junta tudo isso e traz agora para a realidade do iFood, né? O que acontece dentro do iFood Labs? Eu digo que eu acho que eu encontrei o equilíbrio dentro do iFood, tá? Por um lado, eu tenho um time de research. Esse meu time de research é um time mais lúdico, efetivamente, é um time que mapeia, no bom sentido das palavras, quais são as ideias, o que está acontecendo. É um pessoal que olha para a China 24 horas por dia, entende o que está acontecendo com o Meituan, Pinduoduo, Maikai, Elemai. Ele entende e lê o que meus players e os meus concorrentes estão fazendo ao redor do mundo. E muito mais do que apenas trazer as ideias, eles têm uma responsabilidade de que a ideia ela tem que aterrissar. O que a gente chama disso? Esse meu lado de cá, ele funciona muito como uma fábrica de MVP. É legal, me traga a ideia, mas me mostra como é que a gente tira ela do papel. Volta àquela fase do... Não adianta me entupir apenas de boas ideias. Me mostra como é que a gente vai fazer isso. E esse é um lado do time que opera essa parte talvez um pouco mais criativa, a parte de mapeamento de onde que a inovação está acontecendo. O outro lado é a área de jet skis, como a gente chama dentro aqui do iFood. E o que são os jet skis, né? A nossa analogia para os jet skis é o seguinte: o iFood começou, já tem alguns anos, como startup, cresceu, graças a Deus, hoje líder de mercado de food delivery no Brasil, na América Latina, mas aí a gente se tornou pesado, né? O iFood, a gente brinca que virou um transatlântico, tem quase 5, 6 mil profissionais ali dentro, uma máquina já relativamente pesada de você ficar mudando de cursos, e ao mesmo tempo eu tenho que testar muita coisa. Então a analogia que a gente traz do jet skis é exatamente que assim, os jet skis são os meus barquinhos menores, com muita capacidade de pivot, com muita capacidade de ir eventualmente em direções contrárias a que o meu transatlântico está indo, capacidade de ir em direções diferentes do que o meu transatlântico está indo, e capacidade eventualmente até de afundar. É o famoso learn fast, fail fast. Então, assim, a gente brinca que os nossos projetos de inovação são os nossos projetos jet ski. Vamos testar, vamos ver se ele funciona, aquilo eventualmente funcionando, a gente vai transformando e tentando acoplar aquilo no navio como um todo. Tá? Para a gente fechar aqui, eu queria, acho que a parte de troca vai ser muito mais rico, eu queria explorar um pouco do que a gente está fazendo em inovação aberta e o que a gente está fazendo, como é que isso tudo se casa com a parte de parcerias. Né? Então, soma aquele ponto D.
eu não quero e eu não preciso ter dentro de casa todas as melhores ideias. O que eu quero dizer com isso? O meu time de research interno, ele está mapeando quem está fazendo, e eles usam muito aquela metodologia do follow the money. Cara, aonde que os VCs estão aplicando dinheiro lá fora? O que a Tencent, que é nosso investidor, está vendo que é interessante o que está acontecendo na China, que eventualmente depois aconteceu na Europa, que a gente acredita que numa fase 3 possa vir para o Brasil. De novo, não preciso criar, eu preciso basicamente tropicalizar aquilo que a gente já está vendo, que os trends que estão acontecendo lá fora. E aí reside aqui um ponto importante obviamente que meu time tem liberdade de ter ideias, mas se eu estou vendo algo que está funcionando lá fora e o dinheiro está fluindo para aquela grande tendência, why not de trazer isso para o Brasil? Segundo ponto, eu preciso pegar uma dessas ideias e testar. Né? E o modelo de Xscale funciona muito como o Squad à la Spotify, de eu juntar um time, dar autonomia para esse time, dele testar aquela tese, a gente chama um campo de prova de POCs, aonde eles têm uma velocidade muito rápida de testar, pivotar, ver o que está funcionando, até efetivamente aquele produto está, de certa forma, pronto. O time efetivamente de Open Innovation é um time que está hunting, sourcing e mapping todo tipo de startup que pode me auxiliar no que é non-core à empresa. Então, acho que o melhor exemplo disso daqui seria o seguinte, hoje, realidade e caso aberto. O iFood está investindo em drone. Né? Meu time de research olha para tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, vê as empresas em Israel investindo em drone, vê o que está acontecendo em delivery em drone. Esse time de Open Innovation mapeia quais são as melhores empresas, não só no Brasil, como no mundo, que estão operando drone. E aí a gente se pergunta, cara, eu como iFood, eu quero construir drone, eu quero operar drone, eu tenho algum know-how em relação a como é que funciona um drone? Cara, se eu não tenho isso, volta aquela ideia do Rick Elias. Por que eu vou fazer isso interno? Faço isso com parceria. E hoje a gente investe, a gente é sócio de uma empresa de drone, aonde? Qual que é o principal ponto de interesse do iFood nisso? Eu preciso que a pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia ela seja, de certa forma, mais drivada para a minha realidade. Resumo, essa empresa de drone com a qual a gente se associou, ela tinha um drone, entre aspas, padrão, um drone que não funcionava para food delivery. Eu preciso adaptar e criar um drone que especificamente funcione para entregar pizza em Campinas. Né? Então, dali nasce um pouco dos projetos de Open Innovation. Como é que a gente mapeia e acha, né? Como é que a gente desenha essas parcerias? Esse tipo de Open Innovation, no que eles chamam de screening, estão rodando hoje, particularmente tem um. Estão rodando quase que semanalmente pitch days em relação a temas específicos que estão no radar do iFood, demo days, pizza em pizza, hackathons. Se eu não me engano, o último hackathon ia acontecer até mesmo em Campinas e de última hora o pessoal mudou, acho que para Florianópolis. Penúltimo ponto, a gente faz, assim como eu estava falando de drone, esse desenvolvimento conjunto de P&D, seja em drone, em ADA, em alguns outros projetos, quando eu preciso efetivamente que minha empresa desenvolva uma tecnologia que seja proprietária para aquela minha realidade do iFood. E eu acho que os dois últimos pontos a nossa área de corporate venture, ela tem o interesse de, sim, fazer investimentos em startups, mas é muito bom deixar isso claro, principalmente eu vindo da área de VC, de que quando eu olho para esse tipo de parceria, eu nunca olho com o viés de eu vou colocar dinheiro nessa empresa times exit do que eu vou ter daqui a X anos. Eu vou colocar dinheiro nessa empresa porque a partir do momento que eu olho para essa startup e penso que ao jogá-la dentro do ecossistema do iFood, com dezenas de milhares de restaurantes, mais dezenas de milhares de usuários, mais dezenas de milhares de entregadores, eu consigo fazer uma conta que a gente chama dentro do 3G de que, cara, 1 mais 1 é maior do que 2, nesse caso. Ou seja, é bom para a empresa, é bom para a startup e é bom para o iFood. E o último ponto que agora a gente começou a fazer a nossa área de inovação aberta, ela começa a trabalhar muito a parte de communities. Communities, para mim, como é que eu, como iFood, consigo ajudar o empreendedor. Eu não tenho nada contra o VC, eu venho de VC e acho que existe uma mentalidade riquíssima no apoio que o VC pode dar. Mas a gente acredita muito mais de que eu não quero pura e meramente dar dinheiro para o empreendedor. Eu quero que o empreendedor enxergue e passe a enxergar no iFood uma célula de catalisação do projeto dele, que pode acelerar o projeto dele,
na mesma velocidade, eventualmente, que o VC, mas dando mais do que meramente dinheiro. O que a gente tem a dar, eventualmente, é a participação desse ecossistema, que, no final das contas, quando você é uma startup, é o que acelera o teu crescimento numa velocidade infinitamente maior do que puramente dinheiro. Tá bom? Estela, eu falei que eu ia falar super rápido. Peço desculpa pela correria em função aí dos acidentes e da loucura. Eu deixo aqui em aberto tanto o contato do Labs, para quem quiser entrar, cadastrar sua empresa, entrar mais em contato com o time e tudo mais. Meus contatos, tanto de e-mail quanto de celular, meu LinkedIn aberto a todos que quiserem puxar um papo depois na paralela, tá bom? Fico à disposição para quem tiver dúvidas. E, poxa, mais uma vez, super obrigado aí à Fundação. Abraço. Obrigada, Marcos. Marcos, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Aliás, deixa eu tirar a dúvida. Duas? Duas dúvidas, até duas. A primeira coisa é que assim, eu sou a Vanessa, a Estela está aqui do lado, depois eu te apresento para ela, tá? Porque as duas trocamos a informação contigo, né? A outra coisa que eu queria na realidade, queria te perguntar se você vai ficar para o debate ou não com a gente. Entendi que você agora vai, né? Que a gente não vai conseguir conversar logo na sequência, certo? Eu tenho que desligar às 3, tá, Vanessa? Tá Peço certo. perdão mais uma vez, eu estou com a agenda completamente atribulada. Isso, assim, a gente te agradece, a gente sabe que a situação pessoal, assim, já foi fantástico você ter participado, a gente, assim, palestra ótima, muito obrigada, e aí a gente vai depois te passar os contatos ali do João, se vocês já não conversaram online, tá certo? Para que vocês possam conversar depois do evento. Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigado. Por favor, se eu não puder participar do debate, tanto meus contatos todos ficam à disposição. Quem tiver dúvida e quiser encaminhar, 100% aberto. Tá bom? Tá certo, muito obrigada. Bem, dando sequência... Obrigado a vocês, um abraço. Um abraço. Dando sequência a esse painel, eu gostaria de convidar o Juliano Oliveira, que é diretor de tecnologia da IDEA. Juliano, você está com a gente já? Sim, estou aqui. Olá, tudo bom, pessoal? Olá, Juliano. Juliano, você não estava com a gente hoje cedo, mas tem que comentar contigo que a empresa foi citada por a BR Photonics, ou então a Pitec, ou a IDEA, foi citada em diferentes momentos por 3 de 4 dos nossos palestrantes de hoje de manhã. Então, assim, citada bem positivamente, a empresa é um orgulho para a gente que vem da Unicamp, das instituições de ciência e tecnologia da região. Então, nós já até convidamos algumas pessoas para acompanhar um pouquinho dessa história, né? Você está com os seus slides já? Sim, eu já compartilhei, eu acredito que vocês estejam vendo. Legal, estamos vendo, já está tudo ok. Está contigo. Obrigado, pessoal. Meu nome é Juliano Oliveira, eu venho nesse empreendimento aqui do IDEA, Pitec e BR Photonics desde 2014, e IDEA e BR Photonics a partir de 2017, IDEA e Pitec a partir de 2017. Eu gostaria de agradecer a Vanessa aí, e todo o pessoal da Fundação, e gostaria de parabenizar, antes de tudo, o João e o Marcos pelas belas apresentações que eles fizeram. Muito interessante. Mas aqui a IDEA, ela é uma empresa um pouco diferente do padrão de empresa que se tem no Brasil hoje em dia. Hoje em dia o Brasil tem um foco muito forte em software, e o nosso foco hoje é bem direcionado para hardware, que pela palavra hardware, realmente é bem complexo de se fazer. E o que a gente vem trabalhando ultimamente são hardwares de alto desafio tecnológico e visando verticalização entre diferentes áreas tecnológicas. No nosso caso, como a gente fala muito de comunicação por meio da IDEA e BR Photonics, instrumentação científica por meio da Pitec, nosso grande objetivo é conseguir fazer dado o engargalamento que a gente está tendo agora de comunicação no mundo e a necessidade de comunicação que a gente tem no mundo, a gente está começando a fazer a fusão entre tecnologias de microeletrônica e fotônica, que é exatamente a fotônica é o caminho para desengargalar a taxa de comunicação no mundo. Então, a gente vem trabalhando muito na verticalização desse sentido para aumentar a comunicação
o throughput de comunicação na internet, que é o que vai habilitar todos esses serviços inovadores que estão sendo criados e se perpetuarem até o usuário. Então, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de dispositivos fotônicos integrados. São dispositivos onde a gente... São lentes, são chips fotônicos que a gente tem que trabalhar com robôs de alta precisão para a montagem deles. A gente também tem um trabalho muito forte com o desenvolvimento de chips. A gente desenvolve chips customizados, para aplicações customizadas. E no final a gente junta todos esses dispositivos fotônicos, esses chips, para desenvolver módulos de comunicação de alta velocidade, falando de 100 GB, 200 gigabits por segundo, 400 gigabits por segundo e além. E na Pitec a gente tem um trabalho bem nobre, que aí já é utilizar todo esse know-how que a gente tem de hardware, desenvolvimento de hardwares complexos de alta velocidade e alta frequência para desenvolvimento de dispositivos de instrumentação científica. Em uma parceria muito forte aí com o pessoal do Sirius, a gente vem desenvolvendo equipamentos de detetores de raio-x nacionais para integrar o grande orgulho que a gente tem aqui no Brasil, que é esse grande laboratório de investigação de materiais que a gente tem aqui em Campinas. Então, evoluindo nesse sentido, mostrando qual a nossa estratégia em execução hoje, é uma estratégia bem deep tech. Hoje em dia, tudo é muito drivado ao consumo de... A gente tem que ter baixo consumo de energia, a gente tem que ter alta velocidade, a gente tem que ter menor espaço para as soluções que a gente desenvolve. E o que está acontecendo hoje é que as redes de data centers estão cada vez mais requisitando menores soluções, com maiores velocidades e com menos custo. Então, a gente vem trabalhando por meio de telecomunicações, microeletrônica, fotônica, para integrar essas soluções, desenvolver as partes e o todo dessa solução, que nos casos são módulos de comunicações óticas. Então, o nosso objetivo é aumentar o throughput dos data centers. O 5G está vindo aí, muito Wi-Fi, só que você sabe que por trás da rede do Wi-Fi o back-end é todo óptico. Então, a gente tem que... É uma simbiose Wi-Fi fotônica, onde uma dá ampla alcance e baixa taxa de agregado, e a ótica é o contrário, pouquíssimo alcance, porque é fibra ótica, e uma altíssima taxa. Então, essa simbiose faz com que a gente consiga resolver esse engargalamento que a gente tem de comunicação no país. Hoje, esse mercado vem crescendo 10% ano sobre ano. É um mercado bem menos agressivo que o mercado de over the top. E a nossa estratégia, obviamente, não dá para se fazer chips, módulos, pensando com recursos totalmente próprios. Então, a gente tem investidores, que são investidores americanos, e o grande objetivo dele é exatamente essa verticalização tecnológica, e a gente vem trabalhando em conjunto para desenvolver propriedade intelectual e hardwares e produtos aqui, que a gente está no próximo passo agora, visando a produção desses produtos aqui, com o objetivo de exportar para o mundo. O objetivo brasileiro a gente tem, só que ele se a gente tem um objetivo de desenvolver produtos para o mundo, dada a produção para o mundo, isso vai se aplicar no Brasil também. Então, a gente tem um foco mais global e derivativo para nacional. Então, a ideia é desenvolvimento de módulos de comunicações óticas, onde dentro do módulo todas as partes extremamente proprietárias e agregadoras de valor, a gente vem desenvolvendo hoje dispositivos no Brasil, tanto lasers como chips de fotônico em silício, e toda a parte mecânica, eletrônica, heat management, toda a parte de gerenciamento de calor, para poder habilitar a operação desses módulos em redes de alta capacidade. E a ideia é sempre estar integrando hoje. A gente está vendo, da mesma maneira que a gente teve na década de 60, 70, a microeletrônica se popularizando, aparecendo os PCs domésticos que não existiam na época, onde a microeletrônica era bem rudimentar naquela época. Hoje em dia a gente tem o mesmo cenário, só que é a integração fotônica, fazer os chips fotônicos.
Então, hoje a gente vem há mais de 15 anos, 10 anos trabalhando no desenvolvimento desses chips fotônicos, e nós acreditamos fortemente que a integração disso com a microeletrônica é o que vai garantir a taxa de comunicação que a gente precisa para que o chip 5G prospere, venha 6G, e a gente tenha cada vez mais uma experiência imersiva na internet e na rede como um todo. Então, na IDEA, a gente desenvolve chips, isso é um grande exemplo para vocês aqui. Isso é um chip que a gente acabou de receber agora da Foundry, e a ideia desse chip é fazer uma comunicação de 400 gigabits por segundo. A gente desenvolveu cada pecinha desse chip, toda a parte de encapsulamento, desencapsulamento da informação com segurança, a parte de analógico para digital, digital para analógico. Então, nosso objetivo é desenvolver todo o chip, e a gente está falando aqui de 400 milhões de transistores agrupados em um espaço de 6 por 4,5 milímetros. Então, a nossa grande ideia, a gente roda todo esse fluxo aqui no Brasil e consegue atender a demanda da Foundry para poder fabricar os nossos chips e a gente poder aplicar as diversas comunicações que demandam tal chip. Aí, na fotônica já é um outro tipo de desenvolvimento, a gente desenvolve chips fotônicos, vocês podem ver aqui no meio um brilhozinho, é um chip fotônico, embaixo na esquerda a gente tem o wafer desse chip. Nesse chip, a diferença para o microeletrônico é que não trafega elétrons dentro do chip, trafegam fótons. E aí abre-se um novo paradigma de carregar bastante informação que já está saturado desde o início dos anos 2000 nos chips eletrônicos. Então, a gente desenvolve os lasers, os chips fotônicos, que vai fazer com que aquela informação eletrônica consiga passar para virar fótons e trafegar em fibras para dar uma maior capacidade para a rede como um todo. E ao final quando você tem chips fotônicos e eletrônicos, você tem que juntar tudo isso para fazer um produto de engenharia de fato, e esse produto de engenharia ele tem que funcionar de acordo com várias regulamentações e normas para que ele possa ser aplicado em data centers e em outros tipos de redes. Então, a gente trabalha nesse sentido na engenharia do produto aqui, com essa integração completa dos produtos. Além disso, a gente tem a iniciativa lá com o LNLS. A ideia da gente tivemos um grande desafio com eles, que foi o desenvolvimento de detetores de raio-x, que vão habilitar a investigação de materiais em um nível de profundidade nunca antes visto. Então, a grande ideia o LNLS é um grande microscópio. Ele quer visualizar as menores unidades da matéria, investigar células, investigar como o câncer atua numa célula, por meio de raio-x. Você pode fazer isso de uma maneira live, não precisa fazer o que a gente faz hoje, que é congelar a célula, ter que partir ela e fazer varredura para poder ver a célula. Então, dentro de toda essa infraestrutura, no finalzinho dela tem que ter os olhos dos cientistas, e os olhos do cientista é o detetor de raio-x. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a LNLS, a gente aplicou todo esse conhecimento de engenharia avançada da gente para desenvolver essas soluções de hardware avançado para detecção de raio-x. Isso foi feito e a gente já está com 5 a 6 detetores rodando nas linhas, então foi um trabalho muito bonito e agora a gente está evoluindo para oferecer isso ao redor do mundo. Então, como nós crescemos, é importante falar, para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, até hoje, a gente mais que duplicou o tamanho do nosso time. A gente ainda trabalha muito, muito forte num esquema de ecossistema. A gente tem mais de 1/3 das pessoas que trabalham em conjunto com nós por meio de parcerias. Então, a gente tem parcerias com empresas, parcerias com universidades, parcerias com centros de pesquisa e parcerias com empresas fora do Brasil. Então, o nosso grande objetivo é conseguir movimentar um ecossistema de desenvolvimento de hardware complexo no Brasil, que é algo que é até inimaginável, porque dado o nível de complexidade e o tanto de esforço que a gente tem que ter para fazer isso. Só que aí a gente está posicionado num dos lugares mais importantes aí do Brasil, que
que para mim, é a região de Campinas, onde a gente tem um nível de qualificação das pessoas que fazem graduação aqui muito interessantes, além de ter em outros cantos do Brasil também. Então, a gente tenta reunir nessa região todos esses talentos para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, hoje a gente está localizado dentro do Parque Tecnológico da Unicamp. Começamos com metade de um andar, agora já estamos indo para 4 andares, além de ter salas limpas, onde a gente trabalha em parceria com os centros de pesquisa da região, tanto o Eldorado, tanto quanto o CPTD. Então, a gente, obviamente, trabalhamos muito em parceria com a Unicamp. Nosso objetivo é fazer desenvolvimento de ponta no Brasil, porque a gente acredita fortemente que as cabeças nós temos, mas nós só precisamos ter foco, gestão, execução e pessoas boas querendo atingir grandes objetivos. Então, basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer e estou aberto para perguntas. Juliano. Juliano, eu que agradeço a sua participação. A gente tem o maior carinho por essa empresa, né? Uma empresa que realmente demonstra tudo de bom com relação à pesquisa, com relação à inovação. É o que a gente quer ter aí para frente para o nosso Brasil. Bem, quero convidar o Juliano para permanecer com a gente, também o João para ficar com a gente. Quero convidar todo mundo que está assistindo para enviarem as suas perguntas, porque agora a gente vai fazer um debate e o debate. Então, vocês podem enviar as perguntas que a gente vai estar endereçando por aqui. O Juliano e o João estão com a gente? Estão? Estou. Legal, ótimo. Sim. Eu quero começar perguntando para vocês o seguinte, né? As duas empresas aí contaram um pouquinho sobre as parcerias que fizeram de alguma maneira as duas empresas alavancarem parcerias que vocês conquistaram ou vocês buscaram na região de Campinas, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. Como é estar na região de Campinas para uma empresa de tecnologia? A gente sabe que mesmo uma empresa que está sendo criada ou uma empresa que está crescendo, como é o caso ali do Grupo Idea, né? Para vocês dois, quais são os benefícios que a nossa região traz para uma empresa de tecnologia em termos de parcerias? João, você quer começar? Você falou um pouquinho a respeito disso durante a sua apresentação, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, nós chegamos em Campinas com um problema, uma oportunidade e uma ideia. E o ecossistema de inovação de Campinas trouxe para a gente os parceiros corretos para a gente acelerar a ideia e transformar numa empresa. No caso, a gente estabeleceu uma parceria com a Venture Hub, com Founders Institute, veio o método, veio um conjunto de profissionais e de mentes brilhantes para ajudar a gente a entender se de fato nós tínhamos um negócio em potencial, e veio toda a infraestrutura, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. A gente encontrou método, processo, a gente encontrou um capital humano de qualidade mundial e a gente encontrou infraestrutura. E a agregação e a interação de todos esses pilares conseguiu ajudar a gente a acelerar, a confirmar as nossas hipóteses, a lançar uma empresa. E hoje, não é, o fato de estar aqui nesse evento, sem dúvida, é uma conexão que ela foi feita através dos nossos parceiros em Campinas. Então, eu acho que a gente encontrou o conjunto ideal de condições para poder prosperar em Campinas. Obrigada, João. Juliano? Vanessa, no nosso ponto de vista, devido à natureza da empresa da gente, que é desenvolvimento de hardware, a gente encontrou bastante dificuldade com relação à parte de financiamento, essas coisas, mas
Só que, dado o nível das pessoas e do grupo que a gente estava construindo, a gente conseguiu, com investimentos fora do Brasil, constituir, evoluir a empresa. E a região de Campinas, eu sou muito suspeito para falar, que eu já moro aqui há 16 anos. Apesar de não ser daqui da região, já estou aqui há 16 anos. Mas antes desses últimos 6 anos com a ID, Aptec e BR Photonics, eu tive uma história no CPQD, que foi um centro de pesquisa muito bom, e onde a gente se formou por meio de investimentos também governamentais na época para essa área de telecomunicações. Então a gente contou muito com esse background, e além dele, ao a gente evoluir para o âmbito de produtos para o mercado, a gente começou a se engajar muito forte aqui com outros CTIs, outros ICTs também, como o Eldorado, e sem dúvida, uma das coisas mais importantes é o capital humano que a gente tem na região. E a Unicamp é o principal ponto de destaque nesse âmbito, só que também a gente está num país que tem 210 milhões de habitantes e tem bastante outras universidades espalhadas ao longo do país que tem um capital humano bem qualificado. E a nossa intento é atrair essas pessoas para Campinas. É muito mais fácil atrair essas pessoas para Campinas devido não só a concentração de capital humano extremamente qualificado que nós temos aqui, mas também com relação o nível de desenvolvimento humano aqui na região. É uma das regiões melhores do Brasil e fica bem mais fácil da gente atrair pessoas e ter infraestrutura com toda a quantidade de companhias que existe por aqui, cria uma rede de infraestrutura para esse ecossistema de hardware, que é muito interessante. Então, são parcerias infinitas, né, no fim das contas. De todos os lados, a gente cresce por meio de parcerias. Toda vez que eu converso com o Júlio, que é CEO da IDEA, né, ele sempre menciona a questão das parcerias e das possibilidades, por exemplo, aí no caso de usar a infraestrutura laboratorial, de trabalhar conjuntamente, né, em específico no início da empresa. Mas, Juliano, você tocou num assunto que era exatamente a minha próxima pergunta para vocês dois, que era com relação a como é que vocês, são duas empresas diferentes, né? Uma que lida com software, a outra com hardware, mas as empresas de tecnologia, elas enfrentam uma dificuldade hoje com relação ao capital humano, né? A gente sabe que muitas empresas se instalam, inclusive, dentro do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp em função disso, pela facilidade de contratação. Mas, frente a esse desafio, como é que vocês estão contornando esse desafio de maneira a trazer os melhores talentos para estarem junto de vocês? Bom, você quer começar, João? Começo. Bom, o desafio é tremendo. Eu acho que hoje nós temos no Brasil um gap e um déficit enorme de capital humano voltado para desenvolvimento tecnológico. Basicamente, a nossa fábrica de software, ela também está na região de Campinas. Eu tenho a impressão que o trabalho remoto, que é uma característica muito grande desse período que a gente viveu e ainda vive da pandemia, ele potencializou e a gente conseguiu formar redes virtuais que, na verdade, hoje tem o nosso core em Campinas, mas contam com recursos que estão espalhados pelo Brasil, e é surpreendente como a gente tem recursos e também capital humano de desenvolvimento tecnológico de qualidade superior em várias geografias no país, né? E algo em que eu acredito muito é o engajamento do capital tecnológico no propósito da tua empresa. Eu acho que quando você consegue engajar e aquele talento ou aquele recurso de tecnologia, ele encontra no propósito, encontra na tua forma de gerenciar o negócio uma afinidade, a tua possibilidade de retenção ela é muito maior.
Então, o nosso core, ele está baseado em Campinas, fábrica de software em Campinas, expandindo virtualmente para o resto do país, e a gente tem um processo de engajamento e retenção que ele é muito focado no propósito do nosso negócio. Ok, obrigada. Juliano, você comenta um pouco? Eu acho que o João, o final do discurso dele foi exatamente a grande chave, a propósito. Ele tem que ter um grande propósito para poder engajar pessoas e encarar esses desafios de alta tecnologia aqui no Brasil. Então, nosso propósito é exatamente esse. A gente acredita claramente que nós temos muita criatividade, nós temos muita capacidade. Se a gente aliar essas duas coisas, a foco e a execução, a gente consegue chegar lá. E a gente busca aqui criar um ambiente que seja agradável. Nós já temos um pouco de problema com relação ao trabalho totalmente remoto, porque hardware físico tem que tocar, tem que estar no laboratório. Então nós criamos esquemas rígidos para prevenir a pandemia e conseguimos rodar aqui sem ter nenhum caso gerado dentro da empresa. Então foi bem positivo isso. Mas o que a gente precisa mesmo é ter um ambiente agradável, ter um desafio muito grande e ter um propósito que traz para a pessoa um objetivo de vida. Tipo, a gente é muito focado em criar tecnologias que o normal é escutar que é melhor fazer fora do Brasil, é melhor ir para a China, é melhor ir para os Estados Unidos, que aqui não dá para fazer. É muito satisfatório ver quando as coisas começam a tomar forma e a dar certo. E o pessoal fala, não acreditava, dá para fazer isso aqui. E dá para fazer. As pessoas estão aqui. A capacidade do brasileiro é imensa. Só um pouquinho de foco, um pouquinho não, bastante foco, e boa execução e a gente pode chegar em coisas que a gente nunca imaginava que poderia chegar. Juliano, aliás, a gente sempre gosta muito de mencionar um pouco a respeito disso da IDEA, né? O fato de você ter a área de P&D, ser uma empresa totalmente internacionalizada, né? Vocês têm clientes fora do Brasil, vocês têm processos fora do Brasil, né? Mas que vocês têm um núcleo de P&D no Brasil, diferentemente de outras grandes empresas, isso para a gente é motivo de orgulho mesmo. Eu queria perguntar para vocês dois a respeito dos processos de cocriação com os clientes de vocês, né? Como é que vocês retroalimentam isso? Quer dizer, conversam com os clientes e cocriam. Eu fiquei especialmente intrigada ali no caso do João, né? Se o fato de você ali, o teu cliente é o chapa, né? Como é que vocês interagem com ele, de certa maneira, também ele é um dos clientes, além das empresas todas que você colocou, né? Se há um processo de contato com eles e se há um processo de contato com o seu outro cliente, que são essas empresas, para melhorar o teu produto, melhorar o teu software, como é que isso ocorre, no caso de vocês? Perfeito. Bom, nós, aqui na empresa, nós todos somos chapas também, né? Então, eu acho que uma forma de você entender como é que é a experiência do teu produto é fazendo a jornada da experiência. Então, nós todos aqui na empresa, mensalmente, a gente descarrega alguns caminhões, a gente carrega alguns caminhões para clientes diferentes, junto com chapas, não é? Porque aí a gente vive a experiência do aplicativo, a gente vive a experiência do chapa, é um momento em que a gente conversa, é um momento em que a gente é retroalimentado em relação às melhorias. A gente tem grupos de melhorias com chapas, né? E a partir da retroalimentação e do feedback, a gente estabelece um roadmap e vai enfileirando e sequenciando no tempo aquilo que agrega sempre mais valor para todos. E do outro lado, a mesma coisa, né? Então a gente tem numa ponta uma comunidade de 14 mil chapas que tem as suas
opiniões e perspectivas da nossa solução, da experiência, e a gente vive a experiência junto com eles, a gente está próximo, a gente está muito no campo. Eu costumo dizer que é muito importante, não é? Você está no campo e está vivendo a experiência. E com clientes corporativos, principalmente, a gente cocria e os clientes eles trazem para a gente as suas expectativas em relação às funcionalidades da plataforma. A gente tem um processo que é o processo ágil de criação, a gente prototipa, devolve para o cliente e juntos a gente vai desenvolvendo até chegar num ponto em que a gente incorpora na plataforma. E tudo isso vai gerando um movimento que é um movimento cruzado, né? Que vai nutrindo a plataforma, né? Porque você tem um movimento cruzado de clientes, você tem um movimento cruzado de chapas, não é? E todas essas interações, todos esses nós, quando vão interagindo, trazem para a gente insights, né? E a gente transforma esses insights em funcionalidades. Eu acho que para fazer isso acontecer é natural que o teu mindset ele tem que estar preparado para aprender de forma contínua, para estar sempre pronto para dar o próximo passo, né? Então, acho que isso é muito importante também. O mindset ele é fundamental para que a gente possa fazer tudo isso acontecer. Ótimo exemplo, gostei de ouvir realmente como é que vocês, eu estava intrigada como é que isso funcionava. Gostei muito da história. Queria retomar com o Juliano. Juliano, eu não sei se você se lembra, mas um tempo atrás a gente conversou e você me falou um pouquinho do processo de cocriação e, inclusive, comentou a respeito de como os times nessa área de alta tecnologia, você precisava de times de diferentes áreas, todos juntos. Era uma conversa a respeito um pouco, inclusive, da pandemia e como isso afetava e como vocês precisavam da presença de todo mundo ali para co-criar, né? Você pode compartilhar um pouquinho mais com o nosso público esse processo nesse setor de alta tecnologia, setor de hardware? A gente não precisa só de um físico ou só de um engenheiro, né? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece, inclusive, não só com o seu time, mas com os seus clientes também? No caso da gente, a gente parte de uma ideia que é uma ideia de mercado que vem como uma semente do nosso cliente, e o nosso papel aqui é reunir físicos, engenheiros eletrônicos, engenheiros de computação, engenheiros mecânicos, porque todo produto não tem jeito, ele tem várias partes, e são vários segmentos diferentes de engenharia e ciência, e a gente tem que juntar essas pessoas e conseguir fazer todo mundo dialogar. Fácil não é, mas com uma boa dose de humildade e compreensão, a gente consegue aos poucos ir especializando cada uma das pessoas em uma área específica e um pouquinho das outras áreas. E aí a gente faz com que a gente consiga encaixar a cooperação de uma maneira mais compreensiva entre os entes que estão desenvolvendo e consegue criar soluções que, devido a gente estar na borda tecnológica, cada dia é uma novidade e cada dia é uma interferência nova, é um ruído diferente e a gente busca maneiras de evoluir sempre. Então, todo dia aprendendo, todo dia evoluindo e tentar trazer sempre essa bagagem de experiência para poder solucionar os problemas da maneira mais ágil possível. Obrigada. Para a gente finalizar, a gente falou muito assim das qualidades aqui da região de Campinas, em capital humano, em parcerias tecnológicas, né, em parcerias de conexões, que é um pouquinho o que a gente faz também lá na Agência de Inovação da Unicamp. O Juliano chegou a comentar do problema que em algum momento eles sentiram falta de investimento. Vamos olhar assim, um pouquinho para o futuro, pensando o que a gente pode construir para a região de Campinas. Quais são as coisas que a gente precisa trazer para a região, o que a gente precisa desenvolver na região, para que ela se torne um ambiente ainda mais positivo para a criação de novos negócios de base tecnológica. Juliano, quer começar? Já que você falou ali da questão do investimento.
Essa parte de investimento é porque o Brasil é um país muito voltado mais para software. Software é algo mais palpável de ver o resultado no prazo não tão longo, que eu te digo assim, 3, Mais 4, fácil 5 de anos. testar, né? Rápido. É mais fácil de testar, mais fácil. Toda vez que a gente tem um problema no hardware, tem que fazer tudo de novo em alguns meses. Então é uma loucura. Mas o que eu gostaria de falar nesse ponto eu acho que essa iniciativa de laboratórios abertos, laboratórios onde você pode usar equipamentos que você não teria acesso se você fosse uma startup. Você é uma startup de hardware, vai precisar de um equipamento de raio-x para uma placa. Cara, isso daí é basicamente o budget da empresa, dependendo do tamanho da empresa. Então, essas, essas parcerias de evolução dos laboratórios, tanto na Unicamp, Eldorado, CPQD, CTI, todo mundo ter equipamentos de ponta que podem ser acessíveis a empresas que estão trabalhando com algo tão complexo como o hardware, eu acho que é um dos melhores caminhos para fazer isso. Outro caminho extremamente importante, que não importa a área, é treinamento. A gente tem muito o que aproximar a universidade das empresas para poder construir treinamentos cada vez mais qualificados para que a pessoa, além de toda a bagagem acadêmica, consiga ter uma bagagem de como aplicar aquela, aquela bagagem acadêmica em problemas do mundo real. Então, eu acho que se a gente tiver um pouco mais de interação para a construção de treinamentos customizados para software, para hardware, para sistemas embarcados, mecânica de precisão, a gente vai estar se preparando aqui na região para dar um salto quântico, vamos dizer assim, um negócio algo mais exponencial. Obrigada, Juliano. João? Bom, hoje o Brasil ele tem mais de 20 milhões de trabalhadores de plataformas, né? E eu concordo com aquilo que o Juliano falou. Eu acho que capacitação e treinamento, principalmente aquele que é direcionado para um público que tem uma situação precária ou uma situação de vulnerabilidade, que tem uma limitação de internet, banda, uma limitação de um celular, por vezes o celular é compartilhado por toda a família. Eu acho que é um tremendo desafio, mas também é uma tremenda oportunidade de fazer mais brasileiros aprenderem um trabalho, aprenderem sobre um ofício. Então, eu acho que o microtreinamento que seja acessível para alguém que, em condições normais, não tem condição de acessar, é um desafio. Eu acho que a região poderia tratar de uma forma diferente esse problema que aflige a tantos. Então, eu acho que, e concordo, treinamento, mas olhando especificamente para esse público. Com relação ao outro pilar, e eu também concordo com o ponto, eu acho que o funding, principalmente pensando em startups que estão numa fase mais seed, numa fase mais semente, não é? Também um grande desafio, porque é aquele momento em que você está tentando dar o primeiro passo, não é? Para buscar a atração do teu negócio. E eu acho que os mecanismos de financiamento, eles ainda são bastante limitados e olham para empresas que já estão numa fase mais avançada na sua jornada, na sua trajetória. Então, esses são dois pontos que eu acho que ficam aí como pontos para reflexão e onde eu acho que o ecossistema de Campinas pode, de novo, fazer a diferença. Obrigada, João. Bem, quero agradecer a generosidade de vocês de compartilharem aí a experiência de vocês nas jornadas que são tão diversas, né, mas que com certeza a gente aprende muito. Muito obrigada pela participação no Inova Trade Show 2021. Quero avisar o nosso público que a gente vai fazer agora uma pequena pausa, então a gente vai parar uns 15 minutinhos para voltar para o próximo painel,
que é o painel que vai tratar do papel das startups na inovação.